Saravá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo dessa noite, dessa semana. Que todos nós possamos ser amparados, acolhidos e inspirados por nosso Pai Oxalá, e hoje em especial por nosso Pai Obaluayê, que é o último orixá que a gente vai trabalhar nesse livro. É uma das obrigações que é feita, na verdade, eu vou fazer junto com a Dinanã. Então, são duas obrigações, sempre em dupla. A única que faz sozinha é de Oxalá, né? E faz em dupla as obrigações. E de Obaluayê, ela é feita no cemitério. Começa numa lagoa, onde é feita a obrigação de Nanã, e posteriormente faz a obrigação de Obaluayê no cemitério, tá? É muito bonita, uma obrigação muito forte para os filhos que nunca foram no trabalho. Nós vamos todo ano fazer o trabalho no cemitério. Cuidado, não distorçam, tá? Quem é de fora da casa, de repente está vendo. Nós fazemos um trabalho de limpeza dos médiuns, limpeza da casa no cemitério. É uma coisa muito, muito respeitosa, educada, não tem atabaque. Acho o cúmulo do absurdo tocar tabaco em cemitério, tá? Então, assim, é uma falta de respeito. Então, assim, é uma coisa muito, muito centrada e muito respeitosa. Por quê? A gente faz no cruzeiro, é o domínio de nosso pai, o Baluaê, tá? E o Baluaê não está aqui no livro, mas eu já vou começar falando disso. O Baluaê é o orixá do silêncio. Atotô, inclusive, uma das traduções da palavra atotô, que é a saudação de Obaluaê, é silêncio. Silêncio reverente. Silêncio, o Senhor está na terra. Então, todos os trabalhos que a gente faz, que trabalha na força de Obaluaê, é um trabalho de extremo silêncio e respeito. Profundo mesmo. Uma vez eu quase peguei umas duas, três lá que estavam. Falei, ó, termina o trabalho, a gente recolhe a pipoca, vocês não podem conversar. Nada. Aí tá lá, tô recolhendo as pipocas, tá lá as belezinhas conversando. Não pode, gente. Quando é silêncio, é para calar a boca, ficar quieto, não falar nada, nada, nada. Então, assim, é uma coisa muito séria essa reverência que nós temos com o nosso Pai Obaloé. Mas para ter esse sentimento de reverência com o Pai Obaloé, é preciso conhecê-lo, é preciso entender e compreender a sua vibração. Eu já vou de cara falar, porque o livro começa falando assim, que para a vertente aqui do Pai Ronaldo, para nossa casa também, tá? O vô não diferencia o Baluaê de Omulu, tá? Então, é um pouco diferente daquilo que a gente estudou dentro da Umbanda Sagrada. Na Umbanda Sagrada, separa-se a figura de Obaluaê e a figura de Omulu. São orixás diferentes que pertencem, inclusive, a linhas diferentes. Onde eu quero chegar com isso, gente? É importante, mesmo aqui, para essa vertente do Pai Ronaldo, eles diferenciam sim, tá? E mesmo na cultura, muita influência africana que a gente tem, diferencia, mesmo sendo o mesmo orixá, seria uma versão velha e uma versão jovem desse mesmo orixá. Por quê? Porque não é exatamente a mesma coisa. Eu, pessoalmente, no meu íntimo, eu não vejo como o mesmo orixá. Tá? Isso é coisa minha, mas o voo trata como um só. Então, vocês podem perceber que as coisas são mais voltadas no nosso terreiro para o Baluaê, né? Então, e qual que é o problema que tem isso? Nenhum, gente. Nenhum. A gente estuda tudo, estuda todas as outras vertentes, ninguém é dono da verdade, ninguém reúne os princípios da verdade, e cada umbanda tem a sua luz, a sua beleza e as suas verdades também. Entende? O importante da Umbanda não é quem está certo e quem está errado. É se há a manifestação do Espírito para a prática da caridade.
Então, isso, estou dizendo porque é pessoal, é meu. Eu tive a oportunidade de ver algumas vezes, principalmente nessas no cemitério, o trabalho de recolhimento, o trabalho de acolhimento de Obaluayê, e assim, é muito diferente, porque eu já senti também a vibração de Omulu, que é muito, para mim, é muito diferente. Então, de Obaluayê, daquela luz dourada, acolhedora, aquela sensação calma, de paz, de muita força, o Mulu é estremecedor, eletrizante, é uma coisa paralisante, de finalizar mesmo. São, para mim, pessoal, são coisas muito diferentes. Mas isso não impede, gente, novamente. Então, nós não cultuamos o Mulu separado na nossa casa. Olha o que o autor fala aqui. O Baluayê também é conhecido como Mulu, né? E só que ele mesmo diz lá que quando a divisão trazida por Pierre Verger, que é o livro fonte dele aí para as lendas, Obaloê significa o rei dono da terra e o Mulu é o filho do Senhor. Então já tem uma diferença, né? Obaloê, mas vamos seguir. Vocês vão ver que na verdade, gente, essas diferenças de são muito mais de visão, né, em si, são coisas que a gente pode enriquecer o nosso entendimento de todas as umbandas, né? A gente não pode descartar, umbanda não é para isso. Quer dizer que a gente vai cultuar desta forma, mas a gente não descarta, a gente aprende e enriquece a nossa experiência, o nosso conhecimento. Tá? O Baluayê é considerado o deus das varíolas e das doenças contagiosas, muito ligado a isso, tá? Mas não que eu tenha os dois lados, de Obaluayê vir trazer a doença contagiosa como forma de depuração do ser humano e aquele que também protege, aquele que cura essas doenças. Então, os dois aspectos estão dentro das vibrações desse orixá. Ou vocês acham que a humanidade não precisa passar por doença? Gente, eu conheço muitas pessoas que tiveram que passar por doenças sérias e graves para quebrar a arrogância. Algumas eu conheço. Pessoa muito materialista, muito arrogante, muito senhora de si, passou por um período de doença grave, longa, tratamentos longos, e a pessoa deu uma dobrada no nariz. É depurativo, sim, com certeza. Ah, todo mundo que então fica doente, então é porque é arrogante? Não, gente, não é disso, pelo amor de Deus, nós acabamos de falar aqui com o filho, cujo irmão estava aqui numa aceitação e numa visão exemplar de fé da doença. A doença está ali. Como você vai enfrentar e como você vai ver a doença, gente, é sempre escolha sua. E esse sofrimento nunca é em vão. Ele serve, sim, para burilar, para parar tudo aquilo que precisa ser parado. E muitas vezes serve, inclusive, para reforçar. Eu não vou entrar muito nesse mérito, senão a gente vai ter que ir para uma questão muito existencial, tá? Mas então, as doenças têm esses dois aspectos. Tá? O Baluê e Nanã são frequentemente confundidos em certos locais da África. Em algumas lendas, fala-se a respeito da disputa de Obaluayê e Nanã contra Ogum, que a gente já falou na semana passada. Né? E aí, ele traz algumas lendas de Obaluayê, né? Inclusive de como ele curava, como ele tratava as pessoas e como ele era temido nos locais em que ele era cultuado, porque era aquele Deus que poderia trazer a doença se fosse necessário, as doenças contagiosas, né? Então, tem várias, eu não vou entrar nas lendas específicas do livro, por quê? Porque eu trouxe uma outra lenda, na verdade, que fala muito bem do
de como esses orixás, tanto Nanã como o Baluaê, eram vistos, tá? Porque eles são originalmente cultuados no Daomé. Daomé é um reino extinto, é um reino que não existe mais na África. Hoje, seria onde está localizado o Benin, tá? Então, é uma região no norte da África, esse reino que era muito antigo, que era o reino original que cultuava Nanã e o Baluaê, é um reino que não existe mais, tá? E aí as lendas de Obaluaê, que eu gosto muito, inclusive, da gente refletir, porque um dos pontos que eu mais gosto é o que fala que Obaluaê foi abandonado pela sua mãe. Sua mãe era Nanamburuquê, mas como ele era todo torto e cheio de chagas, ele foi abandonado na beira da praia e Iemanjá recolheu aquela criança, curou com sua água salgada e curou e criou ele como filho. Então, Obaluaê é o orixá de duas mães, a mãe biológica, Nanamburuquê, e a mãe adotiva, Iemanjá. Isso explica o quê? Que Nanã é uma péssima mãe? Nossa Senhora, né, gente? Não, já falei para vocês não levarem ao pé da letra essas metáforas que tem nas lendas. Quer dizer que a água de Iemanjá, ela é extremamente curadora. E o Baluaê utiliza os seus recursos, inclusive. Vocês já pararam para pensar que tudo vai para o mar? Tudo é recolhido pelo mar. Por que que eu estou dizendo isso? Todas as águas de todos os rios, tudo vai se desembocar no mar, que é a Grande Calunga, que é o grande recolhedor natural do nosso planeta. Então, o nosso corpo, ele vira, apodrece, vira pó, os seus restos vão decantando, seja lá o lugar onde for, vai para os lençóis freáticos e depois vai para o rio e depois vai para o mar. É o nosso destino final, é o mar. Inclusive, é por isso que ambientalmente se dá tanto problema em cemitério. Antigamente não se pensava nisso, né? Então, nós temos uma visão de unir vibrações e de como uma vibração está próxima, está relacionada com a outra nessa questão da cura. Uma coisa interessante, gente, é que nesse reino do Daomé, tá, é um pouco diferente, porque se os Yorubás tinham os orixás, que eram alegres, ativos, com características próximas aos humanos, os orixás nesse reino do Daomé, eles eram sérios e contemplativos, deixando clara a sua superioridade ao homem. Então, era uma outra visão. Inclusive, não se chamava de orixá. Nesse reino de Daomé, as divindades eram chamadas de voduns. Ah, então a gente cultua vodum? Sim, assim, não da mesma forma que eles, mas nós emprestamos, herdamos, fomos influenciados pelo povo Yorubá com o nome orixá, mas o Baluaí e Nanã vieram de outra terra, onde as divindades não eram chamadas de orixá, mas sim de voduns, né? Então, Nanã e Obaluaê são voduns desse reino que tinha uma outra visão. Esses voduns, enquanto divindades, eram figuras muito mais sérias e imponentes e até amedrontadoras. Então, o povo reverenciava e temia com a mesma medida, com a mesma intensidade, tanto Nanã como Obaluaê. Inclusive, tem um dado, tá, muito interessante, que ele fala que é um reino muito antigo, né? Que existem vestígios, tá, encontrados arqueológicos, algo de 1000 anos antes de Cristo, relacionado a esse reino e relacionado a esses orixás. Então, são realmente orixás muito antigos,
Então, é uma característica diferente, tá? Ele até no livro coloca, e muitos que são afins a essa visão, que é a visão da nossa casa, tratam Omulu como o velho, e Obaluaê é o jovem que cura as doenças. E Omulu é o velho que domina todos os segredos dos mortos e do inferno. Mitológico, tá, gente? A gente não acredita em inferno. Mas por isso que é muito comum a figura de Obaluaê ser o senhor das palhas, e por baixo das palhas ele seria, depois de curado, um jovem forte e vigoroso, e Omulu está relacionado ao ceifador de vidas, aquela figura muito parecida, tem muito, na verdade é até difícil, você acha sempre Exu Omulu, mas não é, Orixá Omulu, tá? Que é aquela com a foice, né? Com a alfange da morte, com capa, uma caveira coberta com aquela capa, porque ele seria o senhor realmente dos mortos, tá? Nós já estudamos isso em outros momentos. Então, só para vocês terem uma ideia, é o Baluaê, o Lu, como o autor trata, que corta o fio de prata que liga o corpo físico ao perispírito, né? Então, nós todos, enquanto encarnados, somos mantidos, inclusive é aqui, tá? Localizado aqui, a base aqui da nuca. Nós somos ligados por um fio de prata que liga o nosso corpo espiritual ao nosso corpo físico. É inclusive por causa disso que a gente consegue sair do corpo em desdobramento, em viagens astrais, durante o sono, ou mesmo consciente, para aqueles que sabem fazer isso. Mas nós saímos do corpo, mas ficamos ligados pelo fio de prata, tá? Então, é o Mulu quem corta esse fio. Muito bonito. Tem uma lenda que eu vou pular as do livro, vou colocar essa daqui que é muito bonita. Uma lenda que Oxalá, vendo o Baluaê crescer em poder com o passar do tempo, teve medo que ele ultrapassasse seu próprio poder e colocou sobre ele todas as dores e sofrimentos humanos. E ele, vendo seu corpo coberto de doenças e pústulas, pergunta a Oxalá: por que você fez isso comigo? Ao que Oxalá responde: vendo o crescimento de seu poder, tive medo que se tornasse um tirano. Então coloquei o sofrimento do mundo sobre você, para que jamais se esqueça de ajudar os homens, que são fracos e tanto precisam da nossa ajuda. Essa lenda é muito bonita, porque o poder de Obaluaê é tão grande. E tem uma lenda que não está em nenhum lugar, eu não achei mais, porque eu li faz muitos anos. Foi logo que eu comecei, eu acho que eu ouvia falar de Obaluaê, porque na nossa outra casa também não se pontuava nenhum dos dois, nem Obaluaê, nem o Mulu, tá? Então, quando eu ouvi falar a primeira vez, eu lembro que eu estava aqui com o Gustavo que achou até essa lenda, que falava que foi oferecido o cemitério e todas as almas perdidas, as almas penadas, todas as almas, né, errantes, todos os eguns foram oferecidos para todos os orixás e nenhum orixá quis esse domínio. Mas o Baluá, e aí então, Olorum, né, o criador, observou entre os orixás e deu o domínio dos mortos para Obaluaê. Por quê? Porque era aquele que tinha mais amor. Então, só o orixá, cujo amor é máximo, é extremo, é suficiente para amparar e cuidar daqueles que ninguém quer. Ou seja, pensa nisso, gente. Aí vocês pensam nisso e chora, porque ele é um pai de amor. Tem todas as características de dureza, né? As características, vamos dizer assim, que a gente percebe numa vibração, numa incorporação, num falangeiro, mas a essência de Ubaluaê, gente, é muito, muito amor. É um amor fora da conta, é um amor fora da nossa compreensão, para amar todos os mortos, todos aqueles que estão em transição. Porque mas os mortos estão vivos. Sim, eles estão vivos.
mas eles não estão mais na carne. Então é preciso ter muito amor e nem todos estão numa situação de consciência. E aqueles que estão sem consciência? E aqueles que morrem com raiva, com dor, com arrependimento? Esses o Baluê colhe em seus braços. Colhe mesmo, com todo o amor possível. E a luz que sai do cruzeiro, essa eu vi já, é uma luz dourada, intensa, que parece que vai atraindo e vai recolhendo todos aqueles espíritos que estão ali errantes, perdidos, se sentindo abandonados. Então não há ser que não possa ser alcançado por Obaluaê. Inclusive, gente, eu recomendo que vocês leiam um romance. Ele é um pouco difícil, assim, porque é muito longo, é cheio de coisa no meio, mas se chama Os Guardiões da Lei Divina, é um romance. Meus pais terminaram de ouvir, tem audiolivro, eles ficaram doidinhos, falando, nossa Senhora, pura aventura e puro amor, e assim, muita coisa. Mas, se eu não me engano, é nesse livro que o personagem principal, esse espírito que era um pai de santo, era um babalaô, que morreu, e conta a história dele dentro do cemitério. Então, o que que ele fazia? Ele tinha aquele monte de alma que estava ali sofrendo com dor, etc, etc. Ele ia lá, conversava com elas, mas ele estava aprisionado no cemitério. Como que ele ia tirar essas almas de lá? Então, o que que ele fazia? Esperteza. Ele pegava todas essas almas que, naquele momento, estavam conscientes, arrependidas, que estavam se aproximando, pedindo perdão a Deus, e que tinham aquela vibração um pouco melhor. Ele oferecia essas almas como presente ao Obaluaê, como oferta, uma oferenda. Então, ele vinha, rezava e pedia, falava, Pai, essa é a minha oferenda para você. Senhor Obaluaê, essa é a minha oferenda, são essas almas. E aí Obaluaê, porque a oferenda era dele, vinha e recolhia com a sua luz dourada. Então é muito bonito, muito, é a forma dele tirar aqueles espíritos ali que não podiam fugir, ele inclusive estava aprisionado, mas ele achou uma forma de tirar todo mundo dali, por intermédio de Obaluaê. É muito bonito, não tem? Então essa parte aqui, o poder de Obaluaê, quando essa lenda é muito grande, porque é como se ele carregasse realmente todo o sofrimento do mundo. É como se ele pegasse, absorvesse, tirasse todo o sofrimento. Então, o ponto fala, se você está no leito sofrendo com frio e com dor. Então, não é só dor física, é a dor no coração, é a dor moral, são todos os arrependimentos. É para ele que a gente busca o alívio das dores. É Pai Obaluaê que entende e compreende a dor humana. Por isso que ele é tão caridoso mesmo, no sentido tão compreensivo, essa é a palavra. Por isso que o Baluaê, ele é tão compreensível com a dor humana, porque ele, em tese, de acordo com as lendas, é o orixá que sente a dor. Então, ele sabe a dor da doença, a dor da loucura, inclusive, ele é o orixá padroeiro dos pobres, dos humildes, dos doentes, tá? Dos aleijados, dos mutilados, dos doentes mentais e de todos os enfermos de uma forma geral, por causa da sua extrema misericórdia com todos nós. Então, é assim, o Pai mais misericordioso é o Baluaí. Eu sou encantada, não preciso. Bom, vocês estão percebendo, né? O jeito que eu falo dele, vocês sabem que assim, para mim é, ai meu Deus do céu.